Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Esse centro de espiritualidade, ele tem como principal tarefa difundir a ideia, a devoção, as imagens, a teologia em torno de São José. E isso porque José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, é uma figura muito importante na história da salvação. É uma figura também decisiva na vida de Maria e de Jesus e inspira a Igreja. O próprio Papa Francisco, há algum tempo atrás, quando declarou o ano, quando propôs o ano de São José, ele afirmou várias vezes que São José é o modelo de pai. E ele apresentou algumas maneiras, alguns modos, alguns vieses para esta ideia de pai aplicada a São José. Pai na ternura, pai na sombra, pai no trabalho, pai no acolhimento e por aí vai. É muito importante, então, que a gente conheça, que a gente entenda esta figura José. Ele está aqui junto com Maria e Jesus nesta imagem devocional. Nós estamos assim no tempo do Advento e do Natal. Tempo este que valoriza bastante a figura de São José ao lado de Maria e de Jesus. E muitas vezes, eu lamento dizer isso, muitas vezes esta figura de São José, ela é mal interpretada, ela é não compreendida como deveria ser compreendida. Eu tentei, em outros momentos, através de outras transmissões como esta, do Centro de Espiritualidade Josefina, eu tentei apresentar algum argumento, melhor, alguns argumentos ligados à ideia de José frente a Maria e a Jesus, de modo especial na anunciação que o anjo faz a José em sonho. Lembrem-se, e quem assistiu às nossas últimas publicações se recorda disso, que Jesus é anunciado a Maria em Lucas e ele é anunciado a José em Mateus. E tem motivo para isso. O motivo é justamente a ideia que os autores dos evangelhos, no caso de Mateus e de Lucas, desejam propor uma ideia teológica ou uma teologia, uma verdade inspirada pela fé e experimentada na vida. E as verdades são estas. Em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, com o autor Lucas, a proposta é que Jesus é plenamente humano. Então, ele faz parte da humanidade. Por isso, então, o destaque para a figura de Maria na anunciação a Jesus. Em Mateus, Jesus, ele é do povo da aliança, ele é judeu, ele faz parte da história de Israel, ele recebe a herança dos patriarcas, ele foi anunciado pelos profetas. Então, em Mateus, nós temos a figura de José. O José, que é todo ele o sentido, a presença do povo da aliança, do povo judaico em relação a Jesus. Então, são duas teologias, dois modos de contar a história que, no final das contas, valorizam a figura de Jesus, seja humana em Lucas, seja judaica, cumpridora das profecias, cumpridora das promessas feitas aos pais em Mateus. No ano que nós estamos vivendo, o ano litúrgico A, o Evangelho de Mateus está em destaque. No quarto domingo do Advento, nós ouvimos algumas leituras interessantes. Me permitam lembrar um pouco estas leituras durante a celebração eucarística, pois elas indicam muito do que a Igreja quer enxergar em José. Primeiro, o livro a carta de São Paulo aos Romanos.
Segunda leitura deste domingo, a carta de São Paulo aos Romanos. Nesta carta, Paulo ele diz que um certo mistério que era escondido antes aos que não eram judeus, agora esse mistério é revelado aos que não são judeus. E este mistério, ele foi anunciado pelos profetas e proposto como aquele que conduz para a luz, conduz para a salvação. Ora, na primeira leitura, esta foi a segunda leitura de São Paulo aos Romanos. Na primeira leitura, justamente nós temos um texto de um profeta, o profeta Isaías, e este profeta Isaías, ele traz no capítulo 7 esse episódio muito curioso. Um rei prepotente, um rei convencido de si mesmo, um rei que se afastava de Deus, é abordado pelo profeta. E esse profeta então diz: para você, rei, para que você entenda o que Deus quer lhe dizer, peça um sinal e Deus lhe dará um sinal. O rei então ainda quer tirar vantagem e quer ainda como que esnobar o profeta. E ele diz mais ou menos assim: não vou tentar a Deus. Mas isso o profeta não aceita. Então ele diz: basta. Não é suficiente atormentar o povo, você também atormenta e desacredita Deus? Pois então eu lhe digo, e Isaías continua: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ora, é justamente o texto do Evangelho de Mateus que nós ouvimos naquele quarto domingo do Advento, com o texto que nós já analisamos uma outra vez aqui, o texto da anunciação de Jesus a José, aonde aparece a profecia de Isaías, que acabamos de ouvir, conforme o livro de Isaías. Então, José, que é um justo, percebe o que está acontecendo com Maria e assume aquela missão de ser o esposo, de continuar sendo o esposo de Maria, e agora o pai de Jesus. E ele dá um nome a Jesus. Jesus, Yehoshua em hebraico, quer dizer Deus salva. E ele tem um apelido dado pelos profetas, como Paulo disse que os profetas anunciaram, e nós ouvimos Isaías anunciar este personagem extraordinário com um nome, o apelido, uma identidade, Emanuel. E Emanuel é importante, quer dizer Deus conosco. Notem, não Deus debaixo de nós, não. Não Deus apenas ao nosso lado, o que já seria muito bom, mas não Deus em cima. Deus não está acima de todos, Deus está conosco. E essa é uma grande descoberta. Sabe por quê? Porque para aqueles que não são da tradição judaica e nem cristã, a ideia de Deus é mais ou menos assim, ó. Imagina alguém que está com as mãos elevadas e cordões ou barbantes nos dedos. E embaixo, amarrado nos barbantes, bonequinhos. Então, conforme o sujeito balança os dedos lá em cima, os bonequinhos balançam ali embaixo. Muitas pessoas pensam que Deus é mais ou menos assim, o manipulador das pessoas. Não. Isto é destino. O destino é algo estabelecido e imutável. O destino não tem a intervenção de Deus. O destino é simplesmente cumprir o que já está determinado. Na tradição judaica e cristã, não existe este Deus. Existe o Deus conosco, o Emanuel. E isto dá a ideia, dá o princípio da providência. A providência, ela entra na história. Agora, quando você entra na história de uma pessoa,
Vamos imaginar que você percebe que uma pessoa está agindo de maneira errada. E aí, então, você precisa corrigi-la. Para entrar na vida da pessoa e mudar o seu pensamento, você sabe como isso é difícil, não sabe? Então, fazer esse processo de entrar na história é bastante difícil. Trata-se de mexer com a inteligência, trata-se de mexer não apenas com a inteligência, mas também com o afeto, com os valores, com o pensamento e com os valores, a emoção. 2 caminhos que não são fáceis de serem trabalhados, mas são os caminhos da fé. Por isso que o Salmo do 4º domingo do Advento, ele tinha mais ou menos no refrão, mais ou menos esta frase: abri as portas para que o rei possa entrar. As portas às quais o Salmo faz menção são a inteligência e o afeto. A capacidade de compreender e a capacidade de sentir. Conduzir esses 2 caminhos, estas 2 portas, para perceber a entrada de Deus na história, que vai mudando as pessoas, convencendo-as através do afeto e do coração e da inteligência. Não de maneira impositiva e muito menos manipuladora. Isto é entrar na história. Isto é providência e não destino. É este o Deus conosco, Emanuel. Não é fácil compreender isso, sabe? Porque é mais comum a gente entender um Deus que comanda lá de cima. É difícil compreender um Deus que entra na história. Vamos pensar um pouquinho numa criança recém-nascida. Olha, eu pessoalmente nunca tive criança recém-nascida em casa. Mas você teve. E você sabe que quando uma criança nasce, ela não deixa ninguém sossegado, né? Então, é choro, é dar de mamar, é ir no banheiro, é isso, é aquilo. A entrada de Deus na história é assim, ela chama atenção, mas curiosamente, ela é frágil. Porque vamos pensar um pouquinho ali na savana africana. Uma gazela dá à luz a um filhote. Você já viu aqueles filmes de natureza? Então, a gazela dá à luz ao filhotinho, e o filhotinho já nasce, e aí ele já quer ficar em pé e fica firmando as perninhas. Não dá 10 minutos, o bichinho já está em pé e daqui a pouquinho ele está correndo. Ele está cuidando da vida já. Uma criança demora anos, mais de uma década, para conseguir começar a fazer as coisas plenamente sozinha. Então, note, se a entrada de Deus na história chama atenção, ela também é frágil. Ela precisa de apoio, de condução, de acolhimento. Acolhimento no afeto, acolhimento na inteligência. O 4º domingo do Advento, que nós acabamos de celebrar, ou que você acaba de conhecer através da menção destas leituras, indicam a figura de José como aquele que faz a ponte entre o Antigo Testamento e os tempos nos quais Jesus viveria. São também a sequência, agora, os nossos tempos. E você e eu somos chamados a colaborar na história que nós fazemos. Para isso, José, Maria e Jesus estão juntos. E José não é nenhum que ignora o que acontece com Maria, não. José é aquele que entende o que acontece com Maria. No nosso próximo momento, daqui a pouquinho, nós vamos ver alguns episódios interessantes do Evangelho segundo Mateus, que apontam para a importância da figura de José. Esse é o Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e eu sou o Padre Mauro. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José, e continuo aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Hoje estamos refletindo algumas coisas em torno da figura de José, do seu significado e da importância que a Sagrada Escritura e a Igreja dão a ele nos momentos que apresentam, que oferecem a identidade de Jesus. Em outro vídeo que nós fizemos algum tempo atrás, nós lemos o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Eu quero agora ver com vocês o capítulo 2. E são vários episódios que a gente encontra ali no capítulo 2. Antes de iniciar essa leitura e o que ela tem a nos dizer, eu preciso lembrar que os evangelhos, eles não são relatos biográficos. Você já viu alguma biografia de algum personagem? Um cantor, um músico, um político, alguma coisa assim? Eu já li muitas biografias. Inclusive, existem aquelas biografias não autorizadas. Aquelas biografias que o sujeito não permitiu que fossem feitas e comercializadas. E depois o sujeito que é biografado entra com recurso para que aquilo seja tirado da circulação. Pois é, uma biografia tem como característica falar da vida da pessoa, deixar claro até os detalhes na vida daquela pessoa. Se os evangelhos não são biografia, então nós não estamos aqui querendo entender, ou eles não querem nos ensinar detalhes da vida de Jesus. Então, o que eles querem ensinar? Sim, eles querem ensinar alguma coisa. Não detalhes biográficos, mas sim eles querem fazer um anúncio e uma catequese. Na língua técnica, na língua grega, na língua mais precisa, que expressa os conceitos com mais clareza, os evangelhos fazem o querigma, que é o anúncio, e a catequese, que é o ensino. Catequese é uma palavra que nós usamos bastante. Ela significa ensino. Querigma já não usamos muito. O significado de querigma é anúncio, um anúncio essencial. Na última vez que a gente se encontrou, através de um recurso de live, como nós estamos agora, nós vimos que o Evangelho tem querigma e catequeses. O querigma fundamental, essencial a respeito de Jesus está em Mateus, no Evangelho de Mateus, né? Está em Mateus capítulo 1, versículo 1, onde nós encontramos livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E eu partilhei muitas ideias em torno destes conceitos aqui apresentados e que formam o querigma, o anúncio essencial no Evangelho segundo Mateus. Depois, nós temos catequeses que esclarecem e ensinam este querigma. A primeira catequese é da genealogia de Jesus. Lembram os nomes assim diferentes que a gente viu? Pois é, a genealogia indica que Jesus está inserido num tempo, está inserido em um local, está inserido dentro de uma história, porque Deus age na história. E por isso é que Deus precisa do ser humano. Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem a tua colaboração precisa da tua decisão para a salvação, para fazer a história ter um sentido. Esse foi o primeiro ensino ou a primeira catequese, a genealogia de Jesus, em Mateus, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 17. No versículo 18 até o 25, nós temos o anúncio de Jesus a José. Um bonito, um maravilhoso texto que nós analisamos em outra ocasião. E depois vem o capítulo 2. E é este capítulo 2 que eu quero agora analisar com vocês.
Esse capítulo 2 que tem basicamente duas partes. A primeira parte é a visita dos magos. Olha, tempo de Natal tem tudo a ver com a visita dos magos a Jesus. E a segunda parte é quando José leva Maria e Jesus para o Egito e depois traz do Egito e leva para a Galileia. Vamos ver esta primeira parte, que é a visita dos magos. Primeiro, um detalhe que é importante. Aqui não se fala de reis magos. Não tem nada de reis magos. Rei é só o Herodes aqui. Mas os magos não são reis, não. Pelo menos não estão assim chamados. E nem se diz que são três. Eles levam 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas não quer dizer que sejam 3 magos. São magos, portanto é mais de um. E eles vêm do Oriente. O Oriente é tido sempre como lugar da onde vem a sabedoria, de onde vem alguns conhecimentos. De fato, no Oriente é o lado leste, é onde nasce o sol. Então, o sol nascendo de manhã, rompendo as trevas. É um sinal de Deus que entra na história. E da onde vêm os magos? Dali. Eles que buscam a sabedoria estão indo ao encontro do rei que nasceu. Agora, gente, imagina. Os magos chegam atrás de um rei que acabou de nascer. Aonde eles vão procurar o rei? Vão procurar no palácio. Claro. É o pior lugar que eles poderiam ir, né? Porque Herodes era um rei mau. Talvez o maior construtor da antiguidade foi esse Herodes. Ele fez coisas extraordinárias, mas extraordinárias. Também é claro, ele não precisava pagar salário para ninguém, não tinha previdência social, não tinha as leis trabalhistas, não tinha nada disso. Ele tinha escravos. E quando o escravo não dava mais para o trabalho, ele era simplesmente empurrado no abismo para acabar. Pronto. Simples assim. Então é claro que ele podia fazer muita coisa. E tendo muito dinheiro, que ele tirava do povo judeu. Ah, o Herodes não era judeu. O Herodes, ele, embora não sendo judeu, ele era rei dos judeus, o último rei dos judeus. Este Herodes, então, que havia matado até a sua mãe e alguns filhos, com medo de que tomassem seu lugar, recebe esses tais magos. Cadê o rei que nasceu? Eles perguntam. E Herodes, vendo aqueles estrangeiros, homens sábios, homens importantes, esse Herodes fica muito preocupado. Tem um rei que nasceu, vai tomar meu lugar. Então ele investiga e chega à conclusão que este tal rei deve ter nascido em Belém da Judéia. E então ele manda os magos e hipocritamente, quando manda os magos até lá, ele diz: vão, vejam aonde esse rei nasceu, voltem e me digam, para que eu também vá adorá-lo. Bom, mentira é uma coisa mais velha que cada um de nós aqui, né? Então, ele está mentindo. Um homem que mata a sua própria família sem nenhum escrúpulo, é claro que ele está mentindo. E os magos vão. E quando encontram Jesus guiados pela estrela, um detalhe, minha gente, não queiramos descobrir fenômenos atmosféricos, fenômenos cósmicos, não queiramos descobrir e encontrar uma lógica científica nisto tudo. Nós estamos entrando numa narração do mistério de Deus. Então aceitemos que algo extraordinário aconteceu. Agora, não vamos querer aí buscar explicações lógicas, sabe? Porque a gente não vai chegar em nenhum lugar. Nós vamos ter tantas hipóteses, tantas possibilidades e nenhuma certeza. Se a gente for por esse caminho de tentar explicar tudo. Mas se eu for pelo caminho de tentar aceitar tudo, como eu aceitava e aceito ainda o amor da minha mãe. Minha mãe não precisava explicar que me amava. Eu aceitava este amor. Ela já se foi. Eu continuo aceitando este amor. Então tem coisas que nós não precisamos de explicações. Precisamos aceitar.
A estrela guia os magos encontram o lugar onde Jesus está ali, recém-nascido, e entram e lhe oferecem presentes. Os 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Todos eles têm um significado. Na realidade, esses presentes são proféticos. Eles indicam as diversas missões de Jesus. Ouro é dado para o rei. O rei está vestido de ouro. Eles declaram Jesus rei. Incenso. O incenso é queimado para Deus. E eles oferecem incenso a Jesus. O incenso oferecido a Jesus é a declaração da sua divindade por parte daqueles homens que nem são do povo judeu e que estão declarando Jesus rei e Deus. E a mirra? A mirra, substância amarga para a conservação de cadáveres. Eles estão dizendo que aquela criança, nos braços de sua mãe, hoje, alguns anos depois, estará como vítima de uma morte brutal, violenta. Eles anunciam a morte de Cristo na cruz. Existem alguns quadros que expressam bem esta realidade e que apresentam Jesus colocado numa manjedoura com José, com Maria, com o boi, com o asno do lado e atrás de Jesus uma gruta escura. A gruta escura é o sepulcro de Jesus. Aquela criança que acabou de nascer e foi enrolada em faixas e tem seus pais dando-lhe apoio e protegendo-o, que tem aqueles animais que ali veem o que está acontecendo, pastores que o visitam, segundo o Evangelho de Lucas, os magos que lhe dão presentes, segundo o Evangelho de Mateus, aquela criança que nasceu, ela vai morrer de morte violenta. Ela vai morrer na cruz, invertendo completamente a expectativa, porque os judeus esperavam um Messias de resultado. Porque todo mundo espera uma religião de resultado. Se você olhar na televisão, você vai ver o resultado da ação de Deus em muita gente que fica contando os seus milagres e as suas vantagens. Tá bom, eu não estou questionando isso não, tá? Se Deus agiu na vida de pessoas, que bom que Ele tem agido. Mas lembrem-se, o nosso Deus, Ele morre na cruz. Então, quando nós buscamos a Deus apenas pelas vantagens, pelos resultados aparentes que isso nos dá, nós não estamos buscando o verdadeiro Deus, ou pelo menos o Deus que Jesus Cristo propõe. Um Deus que vai até as últimas consequências. Os magos reconhecem isto ao oferecerem a Jesus a mirra. Reconhecem também a sua divindade com o incenso e a sua realeza com o ouro. Estes magos vão depois embora por um outro caminho, avisados em sonho, para não caírem na cilada de Herodes. José toma sua esposa e seu filho e foge para o Egito. E Herodes, revoltado, destrói Belém e mata as crianças de 2 anos para baixo. Portanto, a gente pode imaginar que tudo isso aconteceu entre o nascimento de Jesus e talvez um pouco menos de 2 anos. O fato é que já estão sendo marcados os mártires, aqueles que são perseguidos pelo homem violento, agressivo, ganancioso, prepotente, arrogante, que deseja destruir a fragilidade de Deus na história. Mas Deus escapa, porque tem alguém, olha o José aqui, porque tem alguém que luta para que Deus seja amado e honrado, seguido e ouvido. José. José é o grande personagem de Jesus infante, de Jesus criança. Ele salva Maria, ele salva Jesus e vai para o Egito. No nosso próximo vídeo,
a gente vai ver a segunda parte desse capítulo 2, quando José volta e se estabelece em Nazaré da Galileia. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e esse é o Centro de Espiritualidade Josefina. Até daqui a pouco. Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José. Eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, que nós temos nesta cidade e que tem como função apresentar, difundir, ensinar, propor a figura de José, junto com Maria e com Jesus. Figura importante e decisiva na história da salvação do lado destes personagens e que faz essa história caminhar. Nós estamos vendo as catequeses que o Evangelho segundo Mateus apresenta e nós vimos em outros vídeos já aqui apresentados a catequese, as duas catequeses, aliás, do primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. Acabamos de ver uma das catequeses do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Aquela catequese que apresenta os magos declarando Jesus Rei, através do presente do ouro, Deus, através do presente do incenso, e aquele que morre de morte violenta para a salvação dos que lhes são caros, dos que lhes são próprios, de seu povo, através da mirra, que lembra a morte. Essa foi a primeira catequese. Herodes persegue Jesus, mas José leva Maria e Jesus para o Egito. O Egito, e agora nós entramos na segunda catequese do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do versículo 13 em diante até o final, até o versículo 25, quando aparece a palavra Nazareu ou Nazareno. Nós iremos ver um pouquinho o que isso significa. Bem, nessa segunda catequese, precisamos lembrar que o Egito sempre foi um país, uma nação que inspirou Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento. Inspirou pela sua capacidade técnica, pelo seu tipo de governo, pela organização que apresentava. E isso a gente vê várias vezes ao longo da história, ao longo das páginas do Antigo Testamento. Mas também houve momentos críticos, momentos assim dramáticos de conflito intenso entre Israel e o povo do Egito. Bom, vocês se recordam muito bem da saída do Egito, do povo da aliança, saindo do Egito, liderados por Moisés. Isso na Páscoa, e a Páscoa é uma festa tão importante, a própria palavra Pessah, que deu a nossa Páscoa, Pessah quer dizer passagem. Então, a passagem de uma situação para outra situação. E eles saem do Egito rumo à Terra Prometida. Então, o Egito ele tem sempre muita importância e presença no Antigo Testamento. Ora, quando José leva Maria e Jesus para o Egito, ele está fazendo aquele processo que a família de Jacó, que é filho de Isaac, que por sua vez é filho de Abraão. Então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Um deles se chama José. Tantos séculos antes do nosso José, um outro José já tinha ido para o Egito. E lá no Egito, esse José que chegou como escravo, não o nosso José aqui, mas aquele José, filho de Jacó, tantos séculos antes,
que chegou lá no Egito como escravo, ele deu a volta por cima. E ele se tornou importante, e tão importante, que todos os que precisavam de alguma coisa recebiam o seguinte convite: ide a José. E lá José poderá resolver o seu problema. O José, lá, antes de Cristo, o filho de Jacó. Ora, a sua família também foi até ele para pedir ajuda. A história é bastante curiosa e até dramática. Eu não vou entrar em detalhes. Mas a família de Jacó vai até o Egito para encontrar um dos seus filhos, José, e ali José os salva da fome, da penúria, das dificuldades. E lá eles crescem. Depois de muitos séculos, esse povo se tornou numeroso e aí são oprimidos, aparece Moisés e eles são liderados por Moisés, retornando para a terra prometida. Vejam, é o processo de ida e de volta. É isso que acontece aqui no capítulo 2. A ida de José agora é o nosso José, o esposo de Maria, o José, o pai de Jesus. Esse processo de ida para o Egito e depois de retorno do Egito. Este é o chamado pequeno êxodo. A ida para o Egito, fugindo das dificuldades, fugindo da opressão, como na antiguidade José, o filho de Jacó, mas vai ao Egito, e a sua família depois vai ao Egito, fugindo ou tentando se libertar das dificuldades como a fome, a penúria e a insegurança. Então também José, com Maria e com Jesus, vai para o Egito, fugindo do opressor Herodes. Lá fazem uma parte da sua vida. Existiam muitas comunidades judaicas na época lá no Egito. Uma delas em Alexandria, cidade importantíssima do Egito. Outra numa cidade chamada Elefantina. Era o nome da cidade, era esse mesmo, Elefantina. E lá havia uma comunidade judaica. Bem, José levou Maria e Jesus em um desses lugares. E ali Jesus deve ter crescido, talvez atingido até os seus 4 anos, 4, 5 anos. Quando José sabe que Herodes, o opressor, morreu, ele retorna do Egito. E aqui, esse retorno lembra o Êxodo. Mas diversamente do Êxodo, que foi um grande número de pessoas que voltou do Egito para a Terra Prometida, agora é um pequeno número. Este número de pessoas que retorna do Egito para a Terra Prometida. José, porém, sabe muito bem que tem que estar atento. E lá na Judéia reinava um dos filhos de Herodes. O Herodes tinha morrido, mas o seu filho reinando, também não é que era muito bom, não. Então José, percebendo isto, ele toma um outro caminho e ele vai para Nazaré, aonde seguramente ele já habitava. Se Maria habitava também lá, nós não sabemos. Provavelmente sim. Nós não temos tantas certezas históricas. De qualquer forma, o Evangelho afirma que ele vai para a Galileia e se estabelece em Nazaré. E aqui tem uma brincadeira que o texto bíblico faz com a gente. Ele afirma assim: José foi para Nazaré com Maria e com Jesus, e Jesus, por isso, será chamado Nazareno ou Nazoreu, conforme diziam os profetas. O interessante é que nenhum profeta disse isso. Então, certamente eram profetas populares, que não foram aqui apresentados e argumentados no livro da Sagrada Escritura. Mas a palavra Nazareno ou Nazireu tem a ver não apenas com a cidade de Nazaré, tem a ver também com um costume que existia no povo da aliança, o costume dos nazirim. Nazirim é o plural de nazir.
E sabe o que é Nazir? Nazir é uma figura especial. É uma espécie de homem santo, um homem de Deus, que deixa a sua família, que deixa o seu conforto, que deixa até as cidades, e ele vive da misericórdia, da esmola dos outros, e ele faz penitência, e ele anuncia as verdades de fé. É bem a figura de João Batista. Mas aqui não se trata de João Batista, se trata de Jesus, o Nazir, o escolhido de Deus. Amigas, amigos, esses 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus, aquele que nós vimos numa outra ocasião, com a genealogia de Jesus, com o anúncio de Jesus a José, e esse segundo capítulo que acabamos de ver, descritos aqui por mim, no episódio da visita dos magos e depois neste episódio da ida da ida para o Egito e do retorno do Egito, eles apresentam, eles propõem para você e para mim, que somos leitores do texto da Bíblia, as verdades da nossa fé. São muitas. Deus age na história. Mas para Deus agir na história, ele precisa de que nós tenhamos aberta a mente, a inteligência, para compreender. Que tenhamos aberto o afeto, o coração, para aceitar, para nos emocionar, para poder viver. Não apenas sentindo, também compreendendo. E não apenas compreendendo, também sentindo. Isso é Deus na história. Este é o Emanuel. O Natal é a festa do Emanuel, o Deus conosco. Lembrem-se, não um Deus de baixo, onde a gente pisa. Poderia ser até um Deus ao lado, nos acompanhando, mas não um Deus lá em cima, nos manipulando. Um Deus conosco. Que não é fácil de entender. Porque é um Deus que nasce e precisa da nossa atenção, como uma criança recém-nascida. É um Deus que grita para que a gente entenda o que ele está querendo dizer. É um Deus que precisa de nós para que a história seja bem feita. Então, que o Natal para nós seja uma abertura de cabeça, uma abertura de compreensão, uma abertura de afeto, uma abertura de emoção. Porque a história depende não só de Deus e não só de nós. Depende de Deus e de nós. Tem um texto, tem um salmo, que é muito próprio daqueles que se admiram com a pessoa de José, que ao lado de Maria e de Jesus é o guardião da Sagrada Família, o guardião do Redentor. É o Pai que conduz com sabedoria e decisão a história da sua família. Este salmo é o Salmo 131, ou 130, tem 2 numerações. Eu vou ler aqui, partilhar com vocês, em oração, a versão litúrgica deste salmo, que é assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. José é aquele que confia no Senhor. José é aquele que, confiando no Senhor, faz a história acontecer.
Você e eu somos chamados também a isso. Nós não somos perfeitos, hein? Eu não sou perfeito, tenho certeza disso. E você também não. Porque não existem pessoas perfeitas. Existem intenções perfeitas, mas realizações, não. Mas é na nossa imperfeição que Deus age. Porque nós podemos nos superar. Nós somos chamados neste final de ano, tempo de Natal, primeiro Advento, depois Natal, mas nós somos chamados sempre a nos superar, a ser melhores. Tomara que a gente entenda isso e tomara que José, o esposo e o pai, ele nos ajude a compreender o mistério de Deus na nossa história. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Este é o Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Agradeço muito a senhora Fabiana Zappiello, que está aqui e produzindo esta transmissão. Agradeço a você que está nos acompanhando. Eu desejo que você e a sua família estejam cheios, repletos, plenos de graça e paz. E para concluir, esta prece, inspirada nos escritos de São José Marello, pai fundador dos Oblatos de São José. Tu, ó José, que depois da bendita Virgem Maria, foste o primeiro a ter aos braços Jesus Redentor, seja o nosso modelo de vida, e como a tua é de relacionamento íntimo com o Verbo Divino. Amém. Graça e paz para todos vocês.